Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou basicamente gravar a resolução dos exercícios que eu passei na primeira aula do curso. Para quem não sabe, eu fiz um curso de Python e a primeira aula foi lançada ontem, dia 9 de janeiro. E hoje, dia 10, eu vou estar trazendo a resolução dos exercícios. Lembrando que essa lista foi disponibilizada na descrição da nossa primeira aula do curso, certo? Que foram dados e variáveis em Python. E se você, por acaso, assistiu esse curso, essa primeira aula, sentiu alguma dificuldade ao fazer os exercícios, não se preocupe que eu vou basicamente ensinar hoje como que se resolve, beleza? Então, isso aqui é uma introdução. E aqui, ó, a lista de exercícios. Vamos lá. Exercício 1. Escreva um programa em Python. Escreva um programa em Python que você criará 3 variáveis. Infelizmente ficou com um erro aqui. Seria, acho que o qual você criará 3 variáveis: nome, idade e cidade. Em seguida, mostre os dados na tela com a seguinte mensagem: Olá, meu nome é. Aí aqui apareceria seu nome. Eu tenho. Aqui apareceria sua idade. Eu moro na cidade de, né? Então, vamos começar. Para a gente resolver esse exercício, ele pede aqui para a gente criar 3 variáveis. Uma variável chamada nome, idade e cidade. Então, vamos criar aqui, por exemplo, a variável chamada nome é igual a... Lembrando, eu não vou explicar o que seria variável, o que é essas coisas, porque isso já foi ensinado na primeira aula do curso. Então, se você não sabe o que é isso, vá na primeira aula do curso e assiste e depois vem aqui, tente resolver os exercícios e depois você vem aqui para conferir o que você errou ou se está certo o que você fez. Então, vamos lá, vou criar aqui, vou colocar meu nome. Ele pede também, olha só, uma variável chamada idade, então idade, vou colocar aqui 18. E cidade, eu não vou falar minha cidade, lógico. Vou colocar qualquer cidade aqui, São Paulo. Não sou de São Paulo, tá? Só para colocar aqui mesmo, como exemplo. E é para mostrar essa mensagem, né? Olá, meu nome é, eu tenho, né, idade, anos, moro na cidade de cidade. Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto e vou botar ele num comentário. Por quê? Porque aqui eu só vou copiar e colar dentro do print. Então, print, coloca assim, olá, meu nome é, deixa eu ver aqui, ó, olá, meu nome é, eu vou colocar aqui, ó, nome, vou dar um espaço aqui, eu tenho idade e anos, então assim, ó, eu vou apagar esse aqui, e vou botar aqui, ó, idade, anos, e moro na cidade de, dar um espaço e vou botar aqui cidade, beleza? Então vou apagar esse comentário aqui, vamos executar. Então para executar é só apertar aqui, ele vai demorar um tempinho, mas ele vai executar. Olá, meu nome é Heitor, eu tenho 18 anos e moro na cidade de São Paulo. Beleza, o código tá certo. Deixa eu só ver se esses espaços aqui estão atrapalhando muito a visualização. Tenho 18 anos e moro na cidade de São Paulo. Beleza. Olha só, ficou melhor agora. Mas essa é a resolução do exercício 1, beleza? Eu vou deixar aqui um comentário. Exercício 1. Eu vou comentar esse código aqui. Agora, vamos para o exercício 2. Exercício 2. Ele pede o seguinte: escreva um programa em Python qual você criará 2 variáveis. Uma delas irá armazenar o seu nome, porém com a primeira letra minúscula. Logo em seguida, cria uma outra variável
irá armazenar o seu nome, mas com a primeira letra maiúscula. Logo em seguida, compare se essas duas variáveis são iguais, utilizando sinal igual, e analise qual foi o resultado. Então, basicamente ele pediu para criar uma variável, né, com o meu nome, só que a primeira letra em minúscula, e uma outra variável com o meu nome, ou com o seu nome, né, só com a primeira letra maiúscula. E ele pediu para comparar esses resultados, como está sendo aqui mostrado. Então vamos fazer nesse exemplo, variável 1, vou criar aqui variável 1 igual Heitor. Então, meu primeiro nome minúsculo, vou aqui colocar variável 2 e vou botar aqui Heitor, beleza, maiúsculo. Vamos pedir para comparar, né? Variável 1 se é igual a variável 2. Então, vou executar aqui. Deixa eu só dar um clique aqui. Falso. Então, basicamente o resultado dessa comparação é falso, não é verdade. E agora ele pede para utilizar o método Lower na variável. Vou só recapitular, o método Lower ele transforma tudo em lowercase, no caso deixa tudo em minúsculo, então utiliza esse método aqui sempre na variável que tem a letra minúscula, maiúscula no caso, né? Então, colocando aqui, ó, vai retornar verdadeiro, porque ele vai transformar tudo isso para minúsculo, o nome. Então, utilizando o Lower, o resultado fica verdadeiro, e não utilizando fica falso. Então, basicamente é isso a resolução desse segundo exercício. Vamos para o terceiro. Exercício 3. Exercício 3. São 8 exercícios, beleza? Você está desenvolvendo a calculadora com as operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Desenvolva o código na linguagem Python que você criará duas variáveis, que essas duas variáveis irá armazenar dois números. Logo em seguida, você irá mostrar no console seria o terminal, o resultado das operações de cada variável. Por exemplo, print variável 1 mais variável 2. O mesmo será feito com as outras operações que foram pedidas anteriormente. Então a gente vai ter que mostrar isso juntamente com essas operações aqui que foram dadas. Nesse exercício eu não deixei claro qual era o tipo, se era tipo int, float, mas aqui poderia ficar a sua escolha. Eu vou usar inteiro, certo? Então vou botar aqui número 1, vou colocar 4, número 2 igual a 3. Aí ele pede para fazer isso aqui, mostrar no terminal. Então, print número 1 mais número 2, né? Aqui seria número 1 menos número 2. Aqui número 1 vezes número 2. Aqui seria número 1 dividido por número 2. E aqui seria número 1 elevado a número 2. Então, vamos ver aqui. Então, 4 mais 3, 7, certo? 4 menos 3, 1, ok. 4 vezes 3, 12, ok. 4 dividido por 3, 1 sobre 3, 1,333, você pode até comparar aqui, olha. 1,33333, tá ok. E 4 elevado ao cubo dá 64, né? 64. Então, essa aqui seria a resposta desse exercício 3. Então, bora pro exercício 4. Confundi os comandos. Exercício 4. Vamos ver aqui. Desenvolva um programa em Python que você criará uma variável de cada tipo, tipo mostrado acima. E logo em seguida, você irá mostrar no terminal o tipo dessa variável, o valor da variável que ela armazena. Por exemplo, tipo inteiro, variável 1, tipo booleano, variável 2, né? Pessoal, não falei do tipo booleano, beleza? Não precisaria vocês fazerem desse tipo não. Vocês iriam apresentar, por exemplo, o tipo string, o tipo inteiro e o tipo float. Então, para resolver esse exercício, a gente teria que criar variáveis com os tipos que foram mostrados na aula. Então, a gente poderia criar, por exemplo, caracteres
uma variável qualquer que iria armazenar um conjunto de caracteres. B, C, D, E, F, G, H, I, J, inteiro, iria armazenar um número inteiro, tipo 89, e decimal, que iria armazenar um tipo com um valor de ponto flutuante, tipo esse. A gente teria que colocar assim, print, então aí, tipo string, aí a gente colocaria caractere, print, tipo inteiro, a gente colocaria inteiro, print, tipo float, a gente colocaria aqui decimal. Beleza. E se a gente fosse executar, olha só, tipo string, tipo inteiro e tipo float, ok? Então essa aqui seria a resposta do nosso exercício 4. Então vamos comentar. Oh, meu Deus, sempre confundo os botões sempre. Vamos para o exercício 5. O exercício 5, ele fala o seguinte: escreva um programa em Python, qual você irá criar um código da maneira que você quiser. Logo em seguida, você criará um comentário explicando o que seu código faz. Aí aqui eu dou um exemplo. Olha. Olá, meu nome é... Aqui é onde irei mostrar meu nome, né? Então aqui você iria criar um código qualquer e esse código você teria que explicar ele em Python. Lembrando, o código seria da maneira como você quiser. Então seria bem simples, é bem simples. Então vamos pensar aqui num código simples. Seria, por exemplo, ano atual 2026, ano nascimento, coloque aí, sei lá, uma data qualquer, 1976, só um exemplo, print, aí você tem, aí você poderia fazer ano atual menos ano nascimento, anos. Isso aqui é um exemplo, tá? Não precisa ser exatamente assim não. Aí a chave para resolver aqui seria você escrever um comentário e explicando o seu código. Então, um exemplo fictício do que eu poderia colocar aqui, ó. Programa para calcular quantos anos você tem. Aí, por exemplo, variável do tipo int, para armazenar o ano atual. Exemplo, variável para armazenar o ano de nascimento. Irá mostrar na tela a sua idade. Daqui os comentários, né, seria para explicar o seu código, né? Isso aqui seria mais um exercício para você documentar seu código e explicar ele. Então, olha só, você tem 50 anos, né? Que seria, se você fazer 2026 menos 1976, vai dar 50. Então, era basicamente isso o que eu pedi nesse exercício. Vamos comentar isso aqui. Então, comentei. Vamos para agora para o exercício 6, então. Exercício 6. O que ele pede aqui? Escreva um código em Python, qual você irá criar uma variável que armazenará um número inteiro ou float, e logo em seguida você irá converter esse número para string. Então eu vou botar aqui, por exemplo, número igual a 43, né? E para converter em string é basicamente só usar um método que foi mostrado, que é o str, que seria converter número um valor qualquer para string, para caractere. Então, vamos passar aqui em número. Beleza? Então, é basicamente isso a resposta desse exercício. Você poderia até comparar para ver se esses números são iguais, né? Número string. Aqui vai dar false, né? Porque não são iguais, porque um é texto e o outro é um número de um outro tipo, do tipo inteiro nesse caso. Então, é basicamente isso. Vamos aqui acabei colocando exemplo, exercício, enfim, eu acabei dando esse erro maluco aqui,
Não sei o que que deu em mim, tá escrevendo isso. Mas enfim, considere como exercício, tá bom? Então, dá uma comentada aqui no código. Vou colocar aqui exercício 7, então. Exercício 7. Vamos lá. Escreva um código em Python que você criará duas variáveis que irão armazenar um conjunto de caracteres. Beleza. E logo em seguida você irá criar uma outra variável que irá armazenar a concatenação das duas variáveis que possuem, que era para ser possuem, tá? Eu preciso muito melhorar esse meu português. Possuem os caracteres. Então vamos lá. Vou botar aqui nome 1. Tá aqui João. Nome 2 seria Maria. E aqui vou botar casal, será nome 1 mais nome 2. Então, basicamente é isso. Print casal. Então, olha só. João Maria. Né? Você poderia até dar um espaço aqui. Olha. João Maria, né? Que seria essa variável aqui junta com os dois nomes. No caso, o nome de João, que seria nome 1, e o nome de Maria, que seria nome 2. E você poderia mostrar se quiser, mas aqui a lógica desse exercício seria para fazer essa concatenação, né? Que foi ensinado durante o curso, né? Da nossa primeira aula. Então, eu vou dar uma comentada e essa é a resposta desse exercício. Vamos para o último exercício, que é o exercício 8. Faz o seguinte. Escreva um código em Python qual você criará uma variável que armazenará um conjunto de caracteres. E na mensagem que você irá escrever na variável, deixe espaços vazios, tanto na esquerda quanto na direita. E logo após realizar isso, mostre no terminal essa variável, porém sem os espaços vazios. Aqui ficou meio estranho, por quê? Nome, por exemplo, vou botar aqui o meu, você vendo, ó, vou botando vários espaços. E se você for mostrar, por exemplo, vou botar aqui, vai mostrar meu nome normal, né? E aqui print nome, e para tirar esses espaços a gente usa o método strip, que seria um método para remover espaços em branco, tanto na esquerda quanto na direita. Então se fosse executar, olha só, aqui seria um nome com os espaços na esquerda e aqui na direita, porque não dá para ver. E aqui olha só o nome sem esses espaços. Então, a lógica, a chave para resolver seria utilizando o método strip, que foi um método também que foi ensinado durante a aula do nosso curso, ok? Então, galera, essa aqui foi a resolução da nossa lista de exercícios. Peço novamente perdão pelos erros de português, por eu ter colocado, por exemplo, aqui exemplos em vez de exercício, entende? Então, eu vou ter mais esse cuidado ao escrever essas listas, certo? Lembrando que se você não se inscrever no meu canal, se inscreva. Só clicar aqui nesse link que está aqui na lista. E é isso, galera. Valeu!